Fala pessoal, beleza? Professor Luiz Jorge aqui, mais uma vez, para nossa aula que vai falar sobre regra de treino. É um assunto bastante importante e que não é cobrado faz um tempo na prova do IFMA. Então é possível que venha uma questão de lá, do IFMA de regra de treino, né? Então o que que a gente vai fazer é trabalhar em cima deste tema. Em regra de três. É algo que você tem que saber. Em que consiste a regra de três? Ela vai ser uma regra de três, essa aplicação de proporcionalidade vai ser uma regra de três quando você tiver um conjunto com três valores conhecidos. Deixa eu colocar isso aqui, proporcionalidade com três valores conhecidos e um desconhecido. Professor, não está claro isso, mas vamos com calma. Ó, a regra de três, ela pode ser a regra de três. Ela pode ser de que tipo? Vamos colocar aqui. Ela pode ser simples. Ela é simples se você tiver só apenas duas grandezas envolvidas. Quando há apenas, deixa eu fazer de vermelho, apenas duas grandezas envolvidas, certo? Então, quando você só tem duas grandezas envolvidas, você tem a regra de três. Deixa eu só ajeitar aqui. É melhor, envolvidas. Melhor, certo? Quando eu tenho só duas grandezas, é uma regra de três simples, tá bom? Então, é uma proporcionalidade que vai envolver duas grandezas, certo? Então, ela pode também ser composta, em regra de três, ela é composta quando você tem mais de duas grandezas, certo? Mais de duas grandezas, beleza? De duas grandezas envolvidas. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui. Elas podem ser, elas podem ser com, eu vou colocar aqui o tipo, eu vou colocar aqui diretamente proporcionais
ou inversamente proporcionais. Vou fazer aqui. E qual a diferença? A diferença vai estar bem aqui, ó, que eu já vou escrever. Se a primeira grandeza ela aumenta, ou seja, se a primeira aumenta, vou colocar um sinal de mais aqui. O que que acontece com a segunda? Na segunda grandeza aumenta. Ou seja, se as duas estão crescendo juntas, você tem uma regra de três, essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, se a outra diminui, enquanto a outra aumenta, essa primeira diminui e a segunda também diminui, você tem ainda essas grandezas diretamente proporcionais. Então, se uma aumenta e a outra aumenta, diretamente proporcional. Se essa diminui e a outra também diminui, continua sendo diretamente proporcional, ok? Inversamente, só fazer o contrário. Se a primeira grandeza aumenta e a outra diminui, o que que acontece? Ela é inversamente proporcional. Vou fazer aqui um maisinho. E se a primeira diminui e a segunda aumenta, ainda é inversamente. Então, observe aqui, ó. Se você tem uma grandeza aumentando e a outra diminuindo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Agora, se você tem uma grandeza diminuindo e a outra aumentando, continua sendo inversamente proporcional. Beleza? Então, o que que acontece? Você tem essa regra de três aqui, em que você vai sempre relacionar grandezas, certo? E você vai continuar observando a proporcionalidade em termos dessas grandezas. E isso a gente fez nesse quadro sinótico para que você observe que o seguinte, quando elas são diretamente proporcionais, ó, quando elas são diretamente proporcionais, sempre vai acontecer isso. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Agora, se a outra diminui, se essa daqui diminui, essa daqui também tem que diminuir na mesma proporção, ok? Porque se a primeira aumenta
e a segunda também aumenta, diretamente proporcional. Se essa segunda grandeza diminui e a segunda também diminuir, diretamente proporcional. Observe, se acontecer um caso em que a primeira grandeza aumenta e a segunda diminui, nós teremos grandezas inversamente proporcionais. Se a primeira diminui e a segunda aumenta, continua sendo inversamente proporcional a relação entre essas grandezas. Agora, deixa eu colocar um exemplo para que fique mais claro. Exemplo: grandezas diretamente proporcionais. Vamos aqui a primeiro. O primeiro exemplo que a gente tem é o trabalho e a remuneração em horas, tá bom? Certo? Quanto mais você trabalha, certo? No caso, quanto mais horas você trabalha, mais vai lhe ser pago, ok? Porque quanto mais tempo você passar trabalhando, mais você vai receber. O seletista é assim, quando você tem uma relação de vendas é assim, tá bom? Então, quanto mais você trabalhar, mais você receberá. Em tese, tá bom? Proporcionalmente assim que funciona. A gente sabe que às vezes não é assim, mas é a relação de proporcionalidade que nós estamos discutindo. Tá bom? A gente não está discutindo é, essas relações que acontecem na prática. Agora vamos lá para as grandezas inversamente proporcionais. Relação clássica que a gente tem vai ser a velocidade e o tempo. Ou seja, quanto mais veloz eu for, quanto mais rápido você for, o tempo diminui. O tempo que você vai levar para percorrer uma distância com uma velocidade de 300 quilômetros por hora, por exemplo, vai fazer com que o tempo diminua. Agora, quanto menor a velocidade que você imprimir nesse trecho, maior será o tempo que você vai levar, certo? Então, observe, grandezas diretamente proporcionais, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra também diminuirá. Grandezas inversamente proporcionais, se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Então, o inverso já está dizendo, ó, o processo em que uma não acompanha a outra. Na diretamente proporcional, as grandezas elas se acompanham, certo? Então, é importante que você tenha isso em mente na hora de você construir a relação para resolver exercício. Ok? Deixa eu falar sobre um processo prático, que é a nossa regra da cruz. Em que consiste esse processo? É o seguinte: você vai relacionar as grandezas, tá bom? E vai fazer sempre a mesma coisa.
Regra da cruz. Então, qual é o primeiro passo que você vai anotar? Primeiro passo, relacione as grandezas. Sempre comece relacionando as grandezas listadas no problema. Segundo passo, segundo passo que você vai colocar é comparar as grandezas. Com quem? Você vai comparar as grandezas sempre com a variável x, ok? Que no caso vai ser a nossa incógnita do problema, ok? E aí você vai fazer o que mais? Coloque t nas diretas e você vai colocar o i nas inversas. Inversas, ok? Terceiro passo. Se as grandezas são inversas, você vai reescrever a relação, tá? Por quê? Porque nas grandezas inversas eu não posso aplicar diretamente o cálculo. Você vai precisar reescrever essas relações, ok? Caso ela não seja inversa, inversamente, vou colocar aqui, você pode prosseguir. Vou colocar aqui, prossiga. Quarto passo, trace uma linha vertical e horizontal vertical e horizontal na direção de x, na direção de x. E o último passo, você vai resolver o sistema. Como é que eu vou fazer? Você vai escrever x vai ser igual produto dos números riscados dividido pelo produto dos números que não foram riscados, certo? Você vai sempre proceder da mesma forma. Então, isso aqui, ó, é o que você vai resolver lá ao final da sua conta. Beleza? Então, observe que esses passos eles têm que estar claros aqui na hora que você vai
resolver. Por exemplo, relacione as grandezas. Como assim relacionar as grandezas? Você vai pegar os dados do problema e vai colocar um a um em colunas, certo? Você depois vai comparar as grandezas com a incógnita, e vai verificar se essas grandezas são diretamente, se elas são inversamente, tá bom? Caso elas sejam inversas, aí você precisa inverter quem você anotou um i lá embaixo, ou em cima, não sei onde você achou melhor. Mas caso não tenha nenhuma grandeza inversa, não precisa. Aí você vai lá, passa uma linha vertical na direção de x e horizontal também, e aí você resolve, tá bom? Então vamos resolver um exercício aqui para você ver a aplicação dessa nossa regra, né? Deixa eu anotar, coloquei o problema bem aqui. Olha ele aí. Só colocar aqui no meio da tela. Observe, a gente tem em certa hora do dia um jovem de 1,6 metros. Eu já comecei com essa grandeza aqui. Então, você já tem essa grandeza, metros. 1,6. Projeta uma sombra de 2,5 metros. Então, já tem uma sombra. Ele colocou sobra, né? Quer dizer, sombra. Bora colocar aqui, sombra. Sombra de 2,5 metros. A sombra também está em metros. Ok. Nesse mesmo momento, uma árvore projeta uma sombra de 15 metros. Vou colocar aqui, ó, 15. A altura da árvore em metros vale quanto? Então vamos lá. Eu não sei quanto que essa altura vai me dar. Eu só tenho as sombras. Então, vamos observar o seguinte. É, para eu resolver esse problema, você vai observar aqui, ó. O x está aqui, certo? Você vai comparar a sombra com essa altura aqui, a altura, no caso, vou colocar aqui a altura em metros, certo? Então, quanto mais alta é uma pessoa, um objeto, um prédio, maior será a sua sombra. Então, você tem aqui, ó, que as grandezas, sombra e altura são diretamente proporcionais. Já que elas são diretamente proporcionais, o que que tu vai fazer? Pegar uma cor aqui, você vai traçar uma linha vertical na direção de x e horizontal também na direção de x. E você vai escrever aqui, ó, x igual. Quem foi riscado? Quem foi riscado aí foi 1,6, 1,6 e o 15. Eles serão divididos por quem não foi riscado. Então, no caso, quem não foi riscado aqui foi o 2,5, ok? Então, observe aí. Você vai ter cuidado na hora de você manipular isso, certo? Porque você tem que lembrar que em cima eu tenho o produto dos números que foram riscados e embaixo eu vou colocar também o produto de quem não foi riscado. No caso que eu só tenho um valor aqui, então só vai esse valor. Para eu não fazer conta com o número decimal, o que que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo por 10, ó. Então, a gente vai obter o quê? 16
vezes 15 sobre 25, ok? Muito bem. E aí, ó, o que que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ter essa continha para fazer. Eu sempre gosto de deixar esses números fatorados, tá bom? Porque eu consigo cancelar alguém aí. Então, aqui, eu já sei que 15 é 3 vezes 5 e que 25 é 5 vezes 5. O que que eu faço? Eu vou cancelar este 5 de cima com este 5 de baixo. Com isso, eu fico com x igual 16 vezes 3 é 48. Dividido por 5 vai me dar quanto? Você pode pensar assim, ó, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2, mas por que por 2, professor? Você pode multiplicar por 2, porque embaixo você vai ter um 10, ó. Vai ficar mais fácil de você observar. Então, observa lá, ó, 48 vezes 2 é 96. Dividido por 5 vezes 2 vai ser 10. Para finalizar, tu sabe que todo número que vai ser dividido por 10 ele vai andar uma casa. Então, essa vírgula que estava aqui atrás, ela vai andar uma casa e vai parar aqui, entre o 9 e o 6. Então, você vai ter 9,6. E a nossa resposta está na letra D. Ok? Então, faça sempre isso. Relacione as grandezas. Ó, bora voltar aqui, ó. Você vai relacionar as grandezas. Tudo bem? Você vai colocar o valor de cada uma delas embaixo disso. Depois você compara se essa grandeza, ou essas, né, no caso de ela ser composta, vai ser diretamente ou inversamente. E aí você passa para o cálculo. Beleza? Deixa eu só voltar aqui. Não fica muito poluído. Certo? Então vamos a outro problema de aplicação. Essa questão aqui, ela é do IFMA de 2018. Só colocar aqui, IFMA. Faz um tempo que não cai, né? Então, essa questão é obrigatória você resolver, porque quem sabe, né, esse ano. Vamos lá, resolver mais uma. Olha, 20 operários, já começou aqui, ó. 20 o quê? Operários. Então, a gente já coloca operários, tá? Quantos são? 20. Já relaciona aqui. Eles construíram um terço de certa obra. Então, você coloca aqui a fração que eles já fizeram é um terço, certo? Muito bem. Em quantos dias? 18 dias. Tá, então, vou colocar aqui, ó, os dias para a gente não se perder. Dia 18. Beleza. Trabalhando quantas horas por dia? Horas por dia. 6 horas por dia. Muito bem. Mantendo-se a mesma produtividade, em quantos dias? Então, já tenho um valor de X aqui, vou colocar que eu não sei. Em quantos dias
30 operários, então já coloco 30 aqui, trabalhando 8 horas por dia, concluíram o restante da obra. Quanto é o restante da obra? Observe que se ele te deu um terço, um terço, significa que a obra foi dividida em três partes. Com isso, você tem o todo vai ser 3 terços, menos um terço, vai me dar quanto? Denominadores iguais, você repete e faz 3 menos um, 2 terços. Esse é o que falta concluir, certo? Observe, esse tipo de questão ela é melindrosa, tá? Então, não perca as contas. Então, aqui, ó, você vai colocar o que sobrou, que no caso vai ser 2 terços. Deixa eu só fazer uma fração decente. 2 terços. Próximo passo. Próximo passo é você anotar quem é diretamente, quem é inversamente. Você vai comparar com esta grandeza aqui, tá bom? Quanto mais operários, você vai terminar isso em menos dias. Então, se a quantidade de operários aumentar, os dias diminuem. Então, você vai ter uma grandeza inversamente proporcional aqui. Grandeza operários, ela é inversamente proporcional à grandeza dias, certo? Eu vou voltar aqui, vou tirar essas setas aqui também. Deixa só o i aqui embaixo, que é o que interessa. I. Muito bem. A fração em relação aos dias vai ser diretamente proporcional também, porque quanto maior a fração da obra, né, mais dias terão passado. Então, você vai ter que, ó, isso daqui vai ser diretamente proporcional. Só fechar aqui, aqui vai ser diretamente. E a nossa última relação aqui em termos de grandezas são as horas por dia. Enquanto mais horas por dia você trabalhar, em menos dias essa obra vai terminar. Então, significa o quê? Que essa grandeza, horas por dia e dias, é inversamente proporcional também, certo? Então, observe, se essa, esses valores aqui, em relação à grandeza, tem alguém que é inversamente, você vai precisar reescrever o seu sistema. E como é que eu vou reescrever? Todo mundo que tem i aqui embaixo vai mudar de posição. E tem quem está em cima vem para baixo e quem está embaixo vai para cima, ok? Então, todo mundo, repito, todo mundo que tem i embaixo, você vai trocar a posição. Então, você vai ter 30 em cima, 20 embaixo. Quem tem d não mexe, então tu coloca 1 terço aqui, 2 terços aqui. Aonde tem x você também não vai mexer. E aqui você vai ter 8 em cima, 6 embaixo. Tranquilidade. Agora tu vai fazer o quê? Tu vai passar uma linha vertical em x e horizontal também em x. Então, quem é x? X vai ser, quem foi riscado aí? 20, 2 terços, 18 e 8. Quem não foi riscado? Quem não foi riscado foi o 30, 1 terço
e o 8. Esses números você vai multiplicar aqui embaixo também. 30, ajeitar aqui, uma levantada, 1/3 e um 8. Como que fica? 18 você vai simplificar com 3, ó. Vai dar 6 aqui e um aqui. Como assim, professor? 18 dividido para 3 vai dar 6. Beleza? Então, você vai ter 20, que multiplica 2, que multiplica 6, que multiplica 8, sobre 30 dividido para 3 é 10, vezes 8. Eu consigo cancelar esse 8 com esse. Beleza? Tudo bem. E eu posso fazer o seguinte aqui. Eu posso simplificar quem mais aí? Eu posso simplificar este 10 com o 20. Então, você vai ter 4. Opa, deixa eu fazer na manha. 2 vezes 2 vezes 6. E aí eu tenho 2 vezes 2 é 4, vezes 6 dá 24. Ok? Então, a gente vai lá e vai ver se tem a correspondente. Temos lá, letra B, 24 dias. Certo? Então, observa o que foi que eu fiz aqui. Vou retornar para a gente fazer direitinho. Ó, você relacionou as grandezas, inverteu, muito bem. Aí o que que acontece? 20 vezes 2/3 vezes o 18 vezes 6. Bem que tem um erro, gente. Procedimento certo, número errado. Aqui era 6, ó. Então, aqui é 6, certo? E aqui é 8. Então, esse pedacinho aqui ficou equivocado. Vamos voltar sem grilo. Então, vamos lá, ó. Essa parte que não tinha nada errado, né? Beleza. Então, você vai ter 20 vezes 2 vezes 6 vezes 6 de novo, sobre 30 por 3 é 10 e multiplica 8, tá bom? E aí eu vou simplificar este 10 com este zero, porque 2 vezes 10 é 20. Então, corta 10 de cima com 10 de baixo. Beleza. Então, vou lá. 2 vezes 2 vezes 6 vezes 6 sobre 8. Posso fazer assim, ó. 4 vezes 2 é 8. Então, eu cancelo esse 4 de baixo com esses 4 de cima, que é 2 vezes 2. E aí, eu fico com quanto? Com 36 dividido para 2, que me dá 18. Professor, eu posso multiplicar tudo direto e fazer a conta? Pode. Mas o que que eu recomendo? Eu sempre recomendo que você tente fatorar para cancelar os números, tá bom? Então, a correta não é esta, tá? A correta vai ser 18. E observe que esse tipo de prova, ele coloca a alternativa errada para você marcar, tá bom?
Então, vamos ter atenção no momento da gente marcar, porque se você errou um número, veja que a conta continua dando certo, né? E tem resultado lá, né? Então, esse tipo de prova é um pouco traiçoeira. Então, vamos revisar sempre que você estiver fazendo, verifique o resultado, se possível, tá bom? Para você estar exercitando, ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai voltar com mais exercícios, mas a explicação do método, basicamente, essa regra de três é um assunto que ele é simples, mas em alguns momentos ele se torna complicado se você não tiver feito uma quantidade grande de exercícios, não tiver acostumado com essas nuances de fazer essa relação entre as grandezas, e você tá tendo contato com a maior quantidade de problemas, porque quanto mais problemas você resolve desse assunto, mais fácil se torna a resolução das mesmas. O que a gente precisa aqui reforçar, basicamente, é essa parte da álgebra, né? Essa parte de conta, de fazer fatoração, que isso daí vem naturalmente. Ok? Então, agradeço pela atenção, um forte abraço e até a próxima.